Hoje a gente vai conversar sobre um medo bem profundo que pode acabar moldando a vida inteira de uma pessoa. Sabe aquela sensação constante de que a qualquer momento a gente vai perder alguém importante? Pois é, vamos mergulhar fundo no que a psicologia chama de esquema de abandono. E a pergunta que não quer calar é essa: por que esse medo parece tão gigante, tão avassalador? Às vezes uma coisinha pequena acontece, uma separação boba, e para quem tem esse esquema, vira uma catástrofe. A gente vai entender de onde vem tanta intensidade. Bom, então vamos lá à definição oficial. O esquema de abandono não é só um receiozinho passageiro, tá? É uma crença central, quase uma certeza gravada na alma, de que as pessoas que a gente ama não vão conseguir dar apoio emocional de um jeito firme, sabe? E que mais cedo ou mais tarde elas vão embora. A essência da coisa é essa, uma crença de que os outros, no fundo, são incapazes de dar um apoio que dura. E essa expectativa de que a perda está sempre chegando mantém a pessoa num estado de alerta constante, o que é exaustivo. E o interessante aqui é pensar em como isso funciona no dia a dia. Não é um medo que só aparece em grandes crises, não. É uma vigilância sem fim, uma busca o tempo todo por qualquer sinalzinho de que alguém está prestes a sair da sua vida. Imagina o desgaste emocional que isso causa. Tá, mas de onde vem uma crença tão forte assim? Na terapia do esquema, a gente aprende que a resposta quase sempre está lá na infância. Isso não é uma coisa que surge do nada na vida adulta. Esse esquema geralmente se forma em ambientes onde a criança não conseguiu criar um apego seguro. Como a gente pode ver aqui, as causas podem ser muitas, mas todas elas levam à mesma coisa: um ambiente que não conseguiu passar segurança, constância e proteção. E aqui está o ponto-chave. Ter esse esquema não é uma falha de caráter de jeito nenhum. É uma resposta supernatural a um ambiente que não supriu uma das necessidades mais básicas do ser humano. A criança simplesmente aprende que os vínculos são perigosos e que não dá para confiar. Para conseguir lidar com essa dor toda, as pessoas acabam desenvolvendo mecanismos de defesa de enfrentamento. O problema é que essas estratégias, que foram criadas para proteger, acabam, por uma ironia do destino, repetindo o ciclo de abandono na vida adulta. Agora, olha só essa tabela, que é fantástica para a gente entender. Na resignação, a pessoa, sem perceber, recria o cenário da infância, sabe? Ela escolhe parceiros que, de alguma forma, vão abandoná-la. Já na evitação, para fugir da dor, a pessoa simplesmente evita o amor. E na hipercompensação, ela se agarra com tanta, mas tanta força que acaba sufocando e empurrando o outro para longe. São três caminhos diferentes que, no fim, levam para o mesmo lugar. E no fim das contas, não importa a estratégia que a pessoa use, se é lutar, fugir ou paralisar, o resultado final acaba sendo sempre o mesmo: a confirmação daquela crença lá do início de que o abandono é inevitável. O mecanismo de defesa acaba virando a própria armadilha. E olha que interessante, o esquema de abandono raramente vem sozinho. Ele meio que se junta com outros, criando uma teia de crenças negativas. A pessoa pode sentir que precisa se anular para o outro não ir embora, que é a subjugação, ou que ela não consegue viver sozinha, que é a dependência, ou, o que é muito triste, que tem algo de errado com ela e que, se o outro descobrir, vai rejeitá-la. Quando o esquema é ativado por algum gatilho, ele pode disparar um estado emocional muito específico e doloroso, o modo criança abandonada. Nesse momento, a pessoa não se sente um adulto com um problema. Não, ela se sente literalmente como uma criancinha perdida, apavorada e completamente sozinha no mundo. E a dor desse modo é tão insuportável, mas tão insuportável, que ninguém consegue ficar nele por muito tempo. É aí que acontece uma virada emocional muito rápida. O pânico da criança abandonada pode, de repente, se transformar numa raiva gigantesca ou num desligamento total, sabe? Quando a pessoa fica apática. É uma forma desesperada de fugir daquele sofrimento. Ok, a gente já entendeu o problema, a origem, como ele funciona, mas e a solução? Existe um caminho? A boa notícia é que sim. Esse ciclo pode ser quebrado. É possível reescrever essas crenças e esses padrões tão antigos. E aqui, a relação com o terapeuta é fundamental. O profissional se torna uma espécie de base segura, oferecendo justamente a estabilidade e a previsibilidade que nunca existiram lá atrás. É como se fosse um antídoto para a ferida original, criando um ambiente seguro para a pessoa poder, enfim, começar a se curar. Uma parte importantíssima do trabalho é na mente, é cognitivo.
Dá uma olhada nesse exemplo prático de como se aprende a desafiar os pensamentos catastróficos. É sobre aprender a reconhecer a voz do esquema e confrontar ela com a realidade, construindo pouco a pouco uma nova narrativa, a do adulto saudável. Só que a mudança não é só na cabeça, ela precisa virar ação. O tratamento foca em quebrar os padrões antigos de comportamento. Isso quer dizer aprender a fazer escolhas diferentes nos relacionamentos, a regular as reações de pânico e, algo que é crucial, a construir uma vida em que a pessoa se sinta segura, mesmo quando está sozinha. Então, qual é o objetivo final de toda essa jornada? Não é tentar apagar o passado, porque isso é impossível. É sobre construir algo novo, algo mais forte, aqui no presente. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A cura do abandono é, acima de tudo, um ato de autocompaixão. É o nosso lado adulto saudável que vai se fortalecendo com o tempo, aprendendo a abraçar aquela criança abandonada que mora dentro da gente e dizer para ela: "Ei, não se preocupa. Dessa vez eu tô aqui e eu não vou a lugar nenhum." Gostou do tema? Eles são escolhidos com cuidado e com fontes fortes para auxiliar na nossa atualização. Quer algum tema em específico? Coloque nos comentários. Até a próxima! Ah, e não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar.